Graça e paz, amada igreja, somos muito gratos a Deus por mais esta quarta-feira que Ele nos concede para estarmos reunidos ao redor da Sua palavra, para dela então aprendermos um pouco mais, sermos de fato fundamentados por esta palavra, ministrados por ela, edificados, e a nossa oração é para que o Senhor possa gerar em nós o crescimento que procede dele mesmo. Nós estamos já há algumas semanas aqui seguindo, aqui alguns estudos bíblicos baseados no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Acredito eu que tem sido muito edificante. Deus tem falado conosco por intermédio de todos os nossos irmãos e irmãs que têm ministrado nessa palavra, quarta-feira após quarta-feira, e creio eu que até o fim Deus então irá construir, finalizar esta obra nas nossas vidas. O nosso desejo, o nosso anseio é que a nossa igreja ela seja de fato edificada por meio da palavra de Deus, acreditando que todos os textos sagrados têm sim uma mensagem para nós e pode sim gerar na igreja este crescimento, este avivamento que nós tanto ansiamos. E hoje, irmãos, nós vamos ver aqui o livro do Gênesis, como eu já adiantei, do capítulo de número 9, o versículo 1 até o versículo de número 19, que tem por título A Aliança de Deus com Noé. Noé, uma figura por demais conhecida, inclusive a semana passada, nosso querido irmão Júnior trouxe uma palavra baseado naquele episódio, bem mais conhecido na vida de Noé, que é o fato do dilúvio. Aqui nós nos encontramos exatamente após este dilúvio, e nessa passagem bíblica, que tem por título a Aliança de Deus com Noé, justamente Deus, ele estabelece uma aliança ali com Noé, juntamente com os seus descendentes, não só aqueles que estavam ali, naquela arca, juntamente com ele, mas toda a sua descendência, prometendo inclusive nunca mais destruir a terra com um dilúvio. E aí a ideia é a completude, toda a terra com dilúvio, porque é óbvio que nós ouvimos falar de enchentes que acontecem, até mesmo de tsunamis, locais do planeta Terra que ainda hoje, infelizmente, ainda sofre esse tipo de tragédia, Mas aqui é a ideia da completude. Na época de Noé, toda a terra ali que estava povoada, ela fora totalmente destruída, a ponto de sobrarem como seres humanos apenas Noé e a sua casa. E aqui Deus então, após esse dilúvio, estabelece esta aliança com Noé, com sua descendência, prometendo exatamente que não iria mais destruir a terra com água. Então ele abençoou Noé, abençoou a sua família, instruindo-os, inclusive, a encher a terra e estabelecendo aqui um sinal dessa aliança, que seria, no caso, o arco-íris, do que ele chama aqui de arco. Gênesis capítulo 9, versículo 13 até o versículo de número 15. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Então ele abençoou aqui a Noé, a sua família, e estabeleceu então esta aliança por meio desse arco-íris, um sinal que seria então visível. Essa aliança em si, ela não só traz segurança, porque no caso ali, claro, como era de se esperar, Noé e os seus, sua família, e os seus descendentes certamente ficariam inseguros. Será que isso vai voltar a acontecer? Será que em algum momento da nossa história isso vai acontecer novamente? Então essa aliança, ela não só vem para trazer segurança, Deus prometendo que não iria mais destruir a terra por meio de um dilúvio, por meio ali de água, mas também trazendo significados para a nossa relação com Deus e o nosso futuro. Em outras palavras, traz para nós aplicações, lições, que aqui eu quero chamar de significados,
então não apenas para a família de Noé, lá na sua época, trazendo-lhe segurança, mas também para todos aqueles que vieram após Noé, chegando até a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que este episódio, o que este evento traz de significado para nós, de relevância, né? Eu diria que este significado, ele pode ser apresentado por meio de 3 palavras. A primeira delas é a palavra promessa, a segunda delas é a palavra misericórdia, e a terceira e última delas é a palavra esperança. Então, basicamente, esse significado se resume nessas 3 palavras: promessas, misericórdias e esperança. Vamos para a primeira? Então, o primeiro significado que nós podemos enxergar aqui nesta passagem é que Deus, ele é fiel às suas promessas, né? Aquilo que ele promete, então ele cumpre, né? A aliança com Noé nos lembra que Deus cumpre o que promete. Então, todas as vezes que nós olhamos para os céus e vemos um arco-íris, né? Aquele arco ali colorido, né, nos céus, naturalmente, aqueles que conhecem a palavra de Deus lembram-se desta aliança que Deus fez ali com Noé e sua descendência. E que até aqui Deus, ele cumpriu aquilo que ele prometera. Acreditando que Deus não mente, sabemos que ele o cumprirá para todo sempre. Jamais haverá um dilúvio sobre toda a carne, sobre toda a terra. Então, esta aliança, ela nos lembra disso, que Deus, ele cumpre aquilo que promete, né? Ele assegurou que nunca mais enviaria, então, um dilúvio para destruir toda a humanidade, e assim ele cumpriu, né? Gênesis capítulo 9, versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, Deus é fiel às suas promessas. Este é o primeiro significado dessa passagem bíblica. Este pacto que Deus fez ali com Noé e sua descendência nos mostra justamente a fidelidade de Deus, que nunca quebra suas promessas, né? Então, da mesma forma, isso significa que podemos confiar que ele também cumprirá todas as promessas de proteção e salvação em nossas vidas. Como está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, se Deus fizera a promessa, ele é fiel para cumpri-la. E aí, essa história de Noé, o arco-íris, traz esse significado para nós, este lembrete, não é, de que Deus, ele é fiel às suas promessas. Em segundo lugar, eu disse que seria a palavra, então, misericórdia. Então, o significado é que Deus, né, do alto da sua misericórdia, então Deus, ele é misericordioso para com a criação, né? Ele demonstra misericórdia para com a criação. Deus, então, ele renovou a vida ali na terra com Noé. Toda a terra, ela fora destruída, mas Deus, como nós bem sabemos, ele guardou não só Noé, mas também toda a sua família e também todos os animais que ali estavam dentro da arca, ele preservou, não é? Demonstrando misericórdia, justamente apesar do pecado humano, né? A aliança lembra que ele é misericordioso e que ele deseja restaurar e proteger a sua criação. Gênesis, capítulo 9, o versículo 9 e o versículo 10. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Então ele aqui demonstra misericórdia para com toda a sua criação. E aí o significado, né? Hoje essa misericórdia é ainda mais clara para todos nós na oferta de salvação, né? Justamente através de Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. Justamente Jesus que veio restaurar o nosso relacionamento com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então este episódio na vida de Noé
esta aliança que ele fez com Noé, este pacto que ele fez com Noé, este arco, não é? Este sinal, o arco-íris, traz esse significado para nós, né? De que Deus, ele é misericordioso para com a sua criação. Assim como ele foi também para conosco, por meio da salvação em Cristo Jesus. E em terceiro e último lugar, não é? Eu falei que era a palavrinha ali, esperança, né? O significado, e a ideia é que este sinal, né, o arco-íris, o arco, é um sinal também de esperança quanto ao futuro. No caso ali, né, na vida de Noé, neste episódio, o arco-íris ele é o símbolo visível da aliança de Deus com Noé. Um lembrete ali de esperança para todas as gerações, né, de que ele não mais destruiria a terra por meio de um dilúvio, nem naquela própria geração, nem nas seguintes. Gênesis 9,16, o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Né? Então, olhando para o arco, haveria uma lembrança justamente ali da aliança que Deus fizera. Então, era uma esperança para o futuro, né? Havia um recomeço ali, naquele presente, um passado onde a terra fora destruída com água, e ali um presente para ser reconstruído, e uma esperança para o futuro, de que não haveria mais destruição. Então, esse sinal, ele nos aponta para justamente o futuro prometido, em que Deus completará a restauração de todas as coisas em Cristo, né? Se Deus trouxe esperança, e uma viva esperança ali para Noé e sua família, né? Essa esperança, ele a revelou justamente, como nós vimos antes aqui, por meio de uma promessa que ele fizera. E ele foi fiel até hoje para cumpri-la. E também por meio de sua misericórdia sobre toda a criação. Então, para nós também, diante daquilo que ele nos prometera, nós podemos acreditar que da mesma forma ele vai cumprir. Então, há uma viva esperança quanto ao nosso futuro. Como seguidores de Jesus, nós aguardamos, né, justamente essa nova criação, a nova Jerusalém, a nova Canaã, não é? Nós aguardamos essa nova criação com esperança, sabendo que Deus cumprirá os seus propósitos eternos. Apocalipse 21, versículo 1 até o versículo número 4. João, ele disse, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, né? Justamente como aquele tempo de destruição passou na vida de Noé e da sua casa, e ele olhava para um futuro ali, para a sua descendência, e era um futuro muito mais esperançoso. Essa mesma esperança nós podemos ter também. Então é isto que esse trecho, né, além de trazer uma grande segurança para Noé e sua casa, também traz esses significados para nós. Deus é fiel às suas promessas, a misericórdia de Deus justamente para com a sua criação, e um sinal de esperança para o futuro, né? Da mesma forma, então, Deus cumprirá a promessa que Ele nos fez. O Senhor, Ele é misericordioso, principalmente por meio da salvação em Cristo Jesus, e nós podemos sim também ter essa viva esperança quanto ao nosso futuro. Então, finalizando aqui, a aliança com Noé, ela, em outras palavras, nos assegura a fidelidade, a misericórdia e a esperança em Deus para hoje e também para o nosso futuro. Você que por acaso está nos ouvindo neste momento, e caso não seja um crente em Cristo Jesus, olha aí que bênção, olha aí que maravilha, olha aí que coisa impressionante, né? Essa escapatória para a tua existência,
como houve para nós também. Você também pode acreditar na fidelidade de Deus. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Você pode sim ser agraciado por esta misericórdia de Deus através justamente da salvação por meio de Cristo Jesus. Basta declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor, arrepender-se dos seus pecados, confessá-los e Ele será fiel e justo para te perdoar de toda a iniquidade. E por fim, você pode também viver essa viva esperança, ainda que o mundo hoje esteja vivendo momentos difíceis, ainda que o mundo esteja jazindo ali no pecado, né? Seja um mundo mau, iníquo, há uma viva esperança, tanto para hoje, para agora, como principalmente para o seu futuro. Que Deus então nos abençoe, que esta palavra traga consolo ao coração da igreja, salvação para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por esta palavra, por esta reflexão, e eu clamo, Deus, para que esta ministração adentre todos os corações. O coração da tua igreja, trazendo consolo e fortalecimento, o coração deste ou desta que ainda não é um crente, não é um cristão, Deus, trazendo salvação, Senhor. Faz assim, Deus, toca neste coração, transforma, renova, Deus, faz brotar, Deus, este entendimento sobre a tua fidelidade, sobre a misericórdia e esta viva esperança que podemos ter em ti, quanto ao nosso hoje e principalmente quanto ao nosso futuro. E eu te oro assim, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Que Deus então nos abençoe, que esta palavra traga muito consolo e alegria para toda a igreja do Senhor Jesus e salvação para todo aquele que vier a crer em Cristo Jesus. Paz.